Ok, pessoal, a gente retorna agora com a continuação da nossa sequência de vídeos tutoriais falando sobre simulação de corpos rígidos aqui dentro do Blender. E esse será o nosso último vídeo falando de simulação trabalhando com esta versão do Blender. Em seguida, ainda neste vídeo, nós falaremos um pouquinho, bem um pouquinho, já daquela outra versão do Dennis Fassbender, ok? Então a gente vai de imediato aqui. Eu estou trabalhando com a minha mesa digitalizadora porque meu mouse deu problema, então eu tenho que acionar aqui, emular um mouse de 3 botões. Pois bem, aqui dentro agora eu tenho o meu cubinho de novo e tenho novamente um objeto que eu vou tratar como sendo o nosso chão. Então aqui eu estou colocando Rigid Body e passivo. Aqui, porém, dessa vez eu não vou selecionar e clicar aqui como ativo. Eu vou simplesmente aqui em File, User Preference, Add-ons, procura aqui por objeto, olha ele aqui, e tem um Object Self-Factory, tá? É só se eu marcar e verificar dentro desse triângulozinho aqui, ó, a localização dele. Ele está no painel de ferramentas, no modo de objeto, na nossa 3D View. Então, o que eu vou fazer aqui agora é no painel de ferramentas procurar por ele. Ele está aqui abaixo, se eu não estivesse vendo era só puxar e eu vou clicar sobre ele. Antes de eu clicar, eu quero que vocês observem que só tem objetos aqui na nossa primeira camada, tá? Então, Self-Factory, estou apenas colocando OK, não mexi em nenhuma configuração, e ele criou uma cópia deste cubinho que eu tenho na nossa segunda camada, que está já subdividida em 8 pedaços. Pois bem, aqui eu poderia então chegar, colocar Rigid Body, né, e selecionando Rigid Body e aí por diante. Porém, eu não quero ficar fazendo isso o tempo inteiro, isso é muito dispendioso em termos de tempo, tá? Então, o que eu vou fazer aqui é selecionar todos os objetos que a gente tem. Estou selecionando com C, né? Círculo, botão direito a gente cancela. E observem que o nosso primeiro objeto que a gente converteu para Rigid Body já foi selecionado. Então, eu vou tirar a seleção dele e vou selecioná-lo novamente. E aí você pode estar se perguntando, mas se ele já estava selecionado, por que eu tiro a seleção para selecioná-lo mais uma vez? Porque não necessariamente ele havia sido o último objeto a ser selecionado. E esse último objeto que é selecionado dentro do Blender, nós chamamos ele de objeto ativo. O que significa isso na prática? Significa que eu posso clicar aqui em Física e mandar ele copiar a propriedade deste, que é o nosso ativo, para todos os outros. Copiar do ativo. Então eu não preciso ficar clicando em cada pedaço, Rigid Body e ativo, entendeu? Eu ganho tempo com isso. Posso voltar aqui na minha primeira camada, esse objeto eu vou esconder por enquanto, apertei H, e junto aqui da segunda camada, a gente tem agora esta simulação, que é isso aqui. Super simples, super rápido, prático também, né? Fácil de ser feito. Mas existe uma outra característica bacana do Self-Factory. Então, para essa característica, eu vou jogar isso aqui fora. Vou aqui na primeira camada, vou colocar o preenchimento para vocês perceberem. Vou devolver o visual do nosso cubo. Eu vou ter que explicar para vocês, rapidamente e bem sucintamente, a base do funcionamento de um sistema de partícula. A forma bem básica que funciona em quaisquer outros programas, porque a gente vai trabalhar com o sistema de partícula agora, nessa segunda parte desse mesmo vídeo. Então, o que acontece aqui é o seguinte, eu vou para a segunda camada, só para explicar. Eu tenho aqui na visão frontal ortogonal, eu vou criar para a gente um plano. Poderia ser qualquer outro objeto, tá, gente? É só um plano comum. E vou me dar o trabalho, gente, de desativar aqui o nosso handle, porque no modo de edição eu vou acionar as nossas normais para aparecerem. Então, ela só vai aparecer no modo de edição. Ela já está aparecendo, apesar de a gente não estar vendo, ó, esse vetorzinho azul. Observe ele aí maior agora, tá? E por que eu preciso mostrar a nossa normal? Porque as nossas partículas serão criadas e lançadas, geradas a partir da normal, ou seja, na direção da normal. Se a normal estivesse para baixo, ela sairia nesse sentido, já que ela está para cima, vão sair nesse sentido. Pois bem, então, o que eu vou fazer agora? Vou clicar já com o nosso planozinho selecionado no ícone, né, de partícula, que é este. Clico em novo, dou um nome para ele, simulação, tá? Vou copiar esse nome aqui para mim, que eu vou precisar dele depois. E aqui dentro eu tenho o tipo
né, de emissão de partícula. Então, nesse momento, ele é apenas um emissor de partícula, e se eu colocá-lo na visão frontal, apertar Alt A, vocês vão ver que saem partículas aqui dentro. Ó, estão caindo até aqui, ó, tá vendo? Pois bem, o que acontece? Essas partículas, esses pontos aí, estão sendo gerados num valor máximo de 1000, como aqui está. Pois bem, eu posso reduzir isso aí para na hora que eu quiser, eu posso colocar só 20, olha lá. E ele tem 20 partículas para distribuir entre 200 fotogramas. Eu não quero que ele distribua em 200 fotogramas, eu quero que ele gere as 20 de uma vez só. Então, ele vai determinar aqui meu play, que eu já tinha deixado acionado. Olha aí, as 20 de uma vez só caindo. Tá? Inclusive, é importante lembrar que elas estão caindo aqui, vou aumentar novamente aqui para 1000. Elas estão caindo porque a gente colocou uma gravidade, colocou não, né? O Blender já vem com essa gravidade de menos 9,81. Se eu colocar essa gravidade em 1 apenas, olha só agora como elas sobem. Tá ok? Então, essa gravidade influencia não só a nossa simulação de corpos rígidos, como também aqui as nossas partículas. Pois bem, então o que eu preciso para esse momento era apenas 20 partículas, que são emitidas todas de uma vez só. E elas estão durando 50 fotogramas, então quando eu coloco o play aqui, depois de 50 fotogramas elas deixarão de existir. Olha lá, deixar de existir. Isso eu posso alterar a qualquer momento. Se eu colocasse 10, depois do 10º fotograma, elas durariam nada mais. Olha só, deixar de existir. Então o que eu preciso é que vocês tenham entendido isso. E a gente volta agora para a nossa primeira camada, selecionando o nosso cubo, criando um emissor de partícula, que eu vou colar o nome de simulação. Lembrando a você que eu tinha colocado o mouse sobre o nome, apertado Ctrl C. Você não precisa obrigatoriamente clicar para editar, tá? É só colocar o mouse por sobre ele, coloca Ctrl C, e quando você precisar colar, é só colocar onde você quer ir. Eu vou colocar o mouse sobre o local que você quer e apertar Ctrl V, ele cola automaticamente. Pois bem, eu tenho 1000 partículas agora que estão sendo emitidas todas de uma vez só. Olha o tanto de partícula que aqui dentro já tem. Olha só. Tá? Eu não preciso disso tudo, eu não quero 1000 pedaços diferentes. Então eu vou colocar aqui para a gente 50 partículas que serão criadas todas de uma vez só. Pois bem, não acho que é muito. 20 está de bom tamanho. Pois bem, o que acontece aqui agora? Essas partículas serão utilizadas pelo nosso Self-Fracturing, que aqui está, para indicar cada pedaço que o nosso Voronoi vai recortar para a gente. Tá? E esse Voronoi é para a gente uma parte visual que eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só, eu tenho aqui textura, vou clicar aqui e aqui embaixo, onde tem tipo, eu vou colocar Voronoi. E o Voronoi me dá esse aspecto gráfico que vocês aqui estão vendo. Olha só. O que a gente vai ter que entender? Que cada pedaço desse nosso cubo será recortado em terceira dimensão por esse algoritmo visual que aqui está. Então, essa bordazinha em destaque mais claro será o pedaço que será recortado do nosso cubo. Tá? E essas partes mais escuras ao centro serão a localização dessa nossa partícula que está aí. Então, para cada partícula, um pedaço do Voronoi será criado. Elas servirão apenas para determinar quantos pedaços nós teremos. Tá? Então, é só para a gente explicar isso. Não precisa nem dessa textura aqui agora, não. Pois bem, uma vez que a gente já tem isso, cliquei em Self-Fracturing, botei OK. Olha lá, fatiando o nosso cubo. E ele novamente fez a cópia que está aqui na nossa segunda camada. Então, ó, tem vários pedaços diferentes aqui. Olha agora como os pedaços estão interessantes e foram cortados usando lá o posicionamento das partículas. Eu mais uma vez vou esconder este objeto. Com o preenchimento eu vou ativar a segunda camada. Tá? Eu estou ativando através de atalhos, viu, gente? Que é o teclado numérico acima das letras. No caso, camada 1 e camada 2 é número 1 e número 2 respectivamente. Eu aciono com Shift e ele vai automaticamente. Pois bem, então selecionei um pedaço aqui, vou lá, digo que ele será um corpo rígido, seleciono todos os demais,
tá? Selecionei todos eles, tiro a seleção desse que a gente selecionou, seleciono mais uma vez, física e copiar do ativo. E aí nós temos agora a nossa simulação, que é esta aqui. Os 20 pedaços sendo aí então simulados pelo nosso computador. Isso é bem simples, bem bacana, mas eu preciso mostrar uma outra característica que está implícita aqui dentro. Quando a gente quebra e coloca esse objeto, mesmo que eu devolvesse o cubo original, observem, ele está ali em cima, eu não criei material para ele a não ser este. Eu vou até jogar ele fora aqui, ó, porque só tem um dentro dele. Esse aqui também, ó, é a mesma coisa, só tem um primeiro material. Mas como que funciona, por exemplo, então, se eu quisesse destruir um objeto e a parte interna dele fosse outro material? Eu teria que sair criando esse pedaço de material para cada um desses pedaços. Então é um pouco, como é que eu posso dizer assim, um pouco contraproducente. Tá? Existe até forma de fazer mais rápido usando o self-fracture e tudo, mas para isso a gente vai sair daqui e vai voltar a gente vai pela primeira vez para essa versão aqui, que é a versão do Danny Fassbender, tá ok? E aqui dentro, sem demoras, eu vou fazer a mesma coisa que eu tinha lá, ou seja, primeiro eu vou ter que ativar o input mouse 3 botões, porque eu estou usando minha mesa digitalizadora. Desculpem. E aqui eu vou colocar o nosso cubinho aqui em cima, vou arrastar aqui um pouquinho. Eu não preciso criar um sistema de partícula, tá? E vou gerar aqui para a gente o nosso plano, antes que eu esqueça. O nosso plano vai seguir do mesmo jeito, um Rigid Body passivo, e aqui dentro eu posso fazer com ele selecionado. Observe que eu tenho este botão que é inexistente nesta versão, tá? Ele não existe, ele ficaria aqui. Pois bem, quando eu clico aqui, ele já me dá o ícone de cancelar, de renderizar e o de visualização. Tá? Eu consigo visualizar o que vai acontecer. Mas observe que quando eu cliquei ele não ficou esverdeado. E isso aqui vai ser mais simples, porque eu posso chegar aqui e dizer eu quero 20 pedaços, tá? E quero que ele execute a minha subdivisão, já quebrando o meu objeto. E aí só em fazer isso, já é só botar play, ó. E aí estão os nossos pedaços todos usando o Voronoi do mesmo jeito, tá? É importante que eu deixe muito claro que esta versão vai precisar das mesmas demandas que nós vimos no segundo vídeo, tá? Ou seja, nossos objetos precisam ser fechados, tá? Eles precisam ter um volume, uma espessura, eles precisam ser planejados e simplificados para que a gente possa realmente trabalhar com a simulação do mesmo jeito que a versão oficial do Blender precisava. Ou seja, se eu tivesse aqui, por exemplo, a nossa Suzane, tá aqui a Suzane, olha lá, tá? Tenho a Suzane e fosse trabalhar com ela sem fechar os non-manifolds, eu teria um problema. Observem, vou colocar aqui 20 pedaços e mais uma vez clicar em executar. Olha o que aconteceu, tá dando erro aqui, ó, tá? Tá Ctrl Z, vou botar 10 pedaços para vocês verem. Vou clicar em executar novamente. Olha aí o pedaço sumindo. E por que está acontecendo isso? Porque a gente não entrou no modo de edição e selecionou lá os nossos non-manifold da vida. Selecionou, observem eles aí. Apertei F. E só em fazer isso agora, ele já corrige a simulação e já quebra a Suzane para a gente. Olha só. Olha lá os 10 pedacinhos. Ok? Isso é importante, e também é importante que nós observemos aquilo que eu estava mostrando agora no final do Self-Fracture na versão oficial do Blender, que é o que? Os materiais. Ele cria automaticamente um material para a parte externa e outro para a parte interna. E eu posso inclusive chegar aqui agora e já mudar a cor dele para vocês observarem que na hora que ela colidir, ó lá, ó, já está esverdeada. Observem. Tá ok? É óbvio, você pode colocar uma textura com imagem, você pode fazer o que você quiser, mas isso aqui é muito mais rápido de ser trabalhado, tá? Eu vou agora mostrar uma outra particularidade, né, dessa versão, diferentemente do que acontece na versão oficial. Vocês observaram que para cada vez que eu precisava, eu tinha que esconder esse objeto, e ele fazia uma cópia, e eu tinha que, né, pegar o que eu tinha aqui e jogar fora para fazer uma nova. Nessa nova versão eu não preciso fazer isso. Aqui está meu objeto quebrado, eu vou voltar aqui, ó,
na nossa simulação, eu tiro o meu olhinho daqui, ele voltou a ser o nosso objeto inteiro. Eu vou vir aqui embaixo e vou aumentar o número disso para 500 pedaços de uma vez. Ativo, observe que ele está com a anterior, tá? Mas no primeiro fotograma eu vou aqui embaixo e mando ele executar novamente. Ele está aqui processando, são 500 pedaços, ele demora um pouquinho, mas observem agora. Tá? Então é uma forma mais rápida. Essa versão do Blender da Daniel Fazbender, ele faz a propaganda que eu não concordo muito, que diz que essa simulação é aproximadamente 100 vezes mais rápida do que a anterior da Blender oficial. Eu não concordo muito com isso não, ela é realmente mais rápida, mas existem erros. Você pode observar que na hora que você coloca aqui na visão frontal, alguns dos pedaços vão passar retos. Observe, olha lá, passaram retos, tá? Eles atravessaram o nosso plano. E isso acontece, gente, também por outra questão. Eu não subdividi isso aqui. Então, por exemplo, quando eu subdivido, a probabilidade disso aqui tendo mais normais evitar aquele tipo de erro é grande, tá? Então eu vou aqui fazer ele executar novamente. Executou, olha lá. Mesmo assim está atravessando. Ó, vou colocar a visão de baixo aqui para a gente perceber. Olha lá, está sendo atravessado, tá vendo? Então é uma simulação mais rápida? Mas normalmente a gente também não vai colocar a câmera aqui embaixo, como a gente fez, tá? E haverão outras vantagens. A gente vai poder trabalhar com formas mais intuitivas e mais avançadas, usando inclusive o Weight para fazer simulação, que vai facilitar muito, né, o entendimento e a realização de simulações mais complexas. Mas essa primeira parte de sequência de vídeos de simulação a gente termina aqui. Para quem é meu aluno, eu passo normalmente um exercício para a simulação dinâmica de corpos rígidos, mas eu não vou passar neste vídeo, eu vou passar em sala, tá? Então a gente se encontra em sala falando da continuação disso aqui, destruindo o objeto no qual o outro vai colidir e usando o H-Map, que é bem mais complexo do que isso. Então, até lá ou até um próximo vídeo.